Meu irmão Pajé, novo coach de poses do Ramon, deu uma verdadeira aula, cara, mostrando cada ponto que ele quer melhorar no Ramon, para que ele possa ficar apto a esmagar, velho, a passar por cima do Mike Sommerfiltro e trazer esse título para nós em 2025. Rapaziada, assiste esse vídeo com muita atenção, cara, porque o que vocês vão escutar aqui é uma verdadeira aula de quem vive o bodybuilding há muito tempo e de quem é extremamente detalhista e perfeccionista e sempre observa detalhe por detalhe de todos os atletas que ele acompanha competindo, beleza, rapaziada? Então acompanha aí esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que nesse vídeo o Pajé vai conseguir resgatar a tua esperança do Ramon Dinossauro vencer o Olímpia 2025. Bora simbora, rapaziada, deixa aquele like aí que é importante demais, se inscreve aí no canal, seguimos rumo a 110 mil aqui no YouTube e vamos falar dela, Metamorfose Brasil, com a boa e velha promoção de 3 camisas dessa aqui, ó, por R$ 109,90. E lembrando que você vai ganhar 10% de desconto, 5% do cupom IK e 5% pagando no Pix, cara. Então olha só, meu peitoral como tá gigante usando essas camisas da promoção da Metamorfose, ó. Pega a braçaria do pai, 3 dessas aqui por R$ 109,90, rapaziada. E vocês vão ganhar muitos descontos usando o cupom IK e pagando no Pix, tá? Então não esquece, Metamorfose Brasil é com o cupom IK, o cupom mais fácil para você usar e ganhar aquele descontão. Tá preparado para resgatar a esperança da vitória do Dinossauro? Bora! Rapidamente dizer o que ele acha que ficaria melhor, o que o Ramon consegue evoluir nessas poses que a gente vai emendar agora. Estamos aqui com duplo bíceps de frente. Qual ajuste assim mais grave você faria na pose de duplo bíceps de frente do Ramon, André? Olha, assim, ó, tudo a gente vai testar, mas eu gosto mais com as pernas, duas pernas mais paralelas, não estilizando muito as pernas, porque eu acho que quando você faz essa manobra de colocar uma perna muito para frente e flexionar, você perde um pouco a potência, assim, das pernas, você veja... Deixaria ela um pouco mais formato bodybuilding mesmo. Um pouquinho mais formato bodybuilding, quase as duas pernas paralelas, igual da semi-relaxada, tá? Que é o que o Ramon fez na premiação do Arnold ali. Eu gosto daquela pose, tá? É verdade, tá, galera? Aquele duplo bíceps de frente do Ramon no Arnold foi o duplo bíceps mais bonito que a gente viu até então. E detalhe, nem tava valendo ali, pô. Foi o duplo bíceps que ele fez pra receber o prêmio. Dos cotovelos, outra coisa, veja, ele tá pendulando o quadril e também tá fazendo uma leve rotação do quadril. Eu não faria essa, nem pendulando. Uma coisa seria você jogar o quadril pro lado só. Outra coisa seria você colocar a rotação. O que acontece, cara? Os atletas que ele não tem um frame muito bom para brigar de frente, assim, eles estilizam a pose. Tipo o Dabu, o Eric Mildenberg, entendeu? Aí, beleza. Mas, tipo, se você tem um frame para você brigar de frente, cara, de frente, mano, a relação geométrica vai ficar muito melhor. E assim, então, veja, então existe aquilo que eu acho que fica bom, existe aquilo também que o árbitro vai dizer. Então, claro. É isso que o Pacho vai estar mandando mensagem. Mas agora o que interessa é a opinião do André. O árbitro, depois a gente vai ver, né? Olha mas, por exemplo, volta lá, de novo. Tá? Azar, me chamaram, agora vamos conversar sobre tudo. Tá? Então, veja, eu acho que eu ficaria mais de frente, não não ia colocar rotação, nem pendular o quadril de maneira alguma, fecharia um pouco a flexão do bíceps do Ramon, aqui ele já tá com o bíceps um pouquinho acima da linha do deltóide, mas eu faria ele levantar um pouco mais ainda o bíceps em relação à linha do deltóide, e eu queria ter a certeza, cara, que ele tá ativando bem o bíceps na hora de fazer, porque a hora que o cara tá, assim, se o cara tá fazendo duplo bíceps e ele simplesmente chega aqui em cima e aperta, é diferente dele já subir fazendo como se fosse uma rosca alternada aqui, esse movimento aqui. Então eu acho que a bolinha do bíceps do Ramon sai mais do que isso. Esse é um ponto interessante, né? Por quê? Porque um dos pontos que o Pacho comentou recentemente que quer melhorar com o Ramon é o pico de bíceps. Então eles tanto vão trabalhar isso ao longo do treino, quanto o Pajé já tem a estratégia de você já subir rotacionando, praticamente para você já chegar aqui, ó, com o bíceps pronto, e não você vir aqui com o braço meia bomba e chegar aqui você contrai. Não, você já vem, ó, fazendo. Quando você vai fazer a rosca direta, você não joga pra cá, né? Você não faz a força no mindinho. É o mesmo pra pose. Você já vem subindo, ó. E quando chega aqui, ó, pau, o bíceps já tá no lugar daquele jeito. Então, mais um detalhe que, assim, pode ser muito relevante pro Ramon, que é trazer um pico de bíceps com um baita formato que a Classic só teve aí na época que o Brown era grande campeão, né? Entendi, muito bem. E aqui nesse peitoral de lado, a gente nota uma diferença muito grande da pose do Chris Bumstead em relação ao Ramon. Claro que cada atleta tem o seu formato de pose, cada pose fica bom para cada shape, mas o que você mudaria logo de cara nessa pose do Ramon? Ó, vamos analisar primeiro o que o Chris faz de diferente, ó. Primeiro, cara, ó, ele alonga mais o peito dele um pouco,
né? Então, se a gente for, porque, cara, passa o mouse ali no peito dele, desde o Siban. Isso. Se a gente fosse fazer um risquinho aí no tamanho do peito, não, de um lado só, irmão. Isso. Então, ó, vamos fazer um risquinho aí. Vamos imaginar. Fez um risquinho aí, faz um risquinho no braço do cara, isso, e faz um risquinho no ombro. Tá? Como o nome da pose é peito, sempre no peito ele tem que ser o cara bem maior, visivelmente maior do que o que você está vendo do risquinho do bíceps do ombro. Você veja que o Ramon, ele não alonga tanto o peito, ele poderia trazer o peito mais para trás, tá? Alongar, mas trazer o ombro mais para trás. Perceba como o ombro do Ramon tá meio que aqui, né? Ele não traz tanto para trás. E às vezes ele traz muito para trás o braço, o Ramon. Tem algumas poses que o Ramon, o teu braço, ele não pode... Em vez dele puxar o ombro, ele puxa o cotovelo. Isso, porque a ideia seria o seguinte, você montou essa pose aqui, aí ela só mexe tudo junto, ela não fica independente ali o braço. Outra coisa, o outro peito do Siban, olha como ele avança bem, ó. O outro peito. Tá levantando bastante o ombro. Por isso que fica tão fibrado aqui, né, cara? Porque o Sebum, ele comprime, ó. Percebe como ele pega aqui, ó, no antebraço lá na frente e ele meio que dá uma puxadinha. Então, se você fizer aí, você vai ver, ó. Pega aqui, ó. Pegou aqui e puxa pra dentro. Você percebe como força o peito? É por isso que o peito do Siban explode de fibra. Porque ele tá fazendo essa puxadinha aqui, ó. E automaticamente ele força o peitoral, né? Aí fica esse aqui, né? Sem contração pra ficar bonitão assim. E esse aqui explodindo de fibra. Nunca baixa esse. Ele sempre levanta o outro. Certo? Outra coisa, ó, o Siban, cara, ele faz aquele vácuo dele e pode ver o punho dele entra embaixo da costela. Cara, isso também é diferença. Tá? Ele entra embaixo da costela. Outra coisa... Eu acho que a principal diferença para quando você puxa o vácuo no peitoral de lado é que você ganha a proeminência da caixa torácica, cara. Quando você puxa o vácuo, ó, automaticamente você infla isso aqui de ar, né? Então isso, inclusive, é muito bom para o Sebum ficar com essa postura agressiva, né? Muito cheia na pose e, cara, acaba ressaltando também o quanto de peito ele já tem, né? Então quando você puxa aqui sem fazer o vácuo é uma coisa. Quando você puxou o vácuo, aí é outra parada, pô. Tipo, ó, o Siban, ele não faz nada de flexão do quadril para dentro. Como a gente tá no plano bidimensional, aqui não dá para perceber. Mas o Siban, ele não se abaixa nada e ele faz o quadril dele levantar. Ele não faz o quadril descair. E outra coisa é que a outra perna, que tá pro árbitro, ela fica, digamos assim, ó, mais esticada para você fazer uma sobreposição. Então, ele só não deixa vazar a luz, você não ia ficar frágil. Mas ele raspa o joelho para trás da outra perna até quase vazar a luz, que ela também. O Ramon deixa as duas mais flexionadas, tá vendo? Ele consegue ficar muito maior que o Ramon na mesma pose, né? Isso, exato. Essa aí é uma da... E outro detalhe importante aqui, galera, é que o Ramon, ó, você percebe que os dois joelhos aqui, né, tem praticamente o mesmo grau de flexão, em contrapartida o Sebum não. Esse tem uma flexão bem considerável, já o de trás parece estar mais estirado. E aí, cara, isso também deixa o Sebum mais ereto na pose. É aquela característica que a gente começou a perceber que talvez fosse a diferença do peitoral de lado para um bodybuilder e para um classic, né? Porque no classic você acabava tendo aí uma pose mais ereta, mais imponente, e no bodybuilder você tinha ali as duas flexões do joelho e você ficava um pouco mais achatado. E aí o Ramon acaba flexionando mais as duas pernas, ele acaba ficando mais achatado, o Sebum acaba não flexionando tanto, mantém o apoio na perna de trás, fica ereto e ele consegue comprimir a perna da frente na perna de trás, o que faz a perna de trás empurrar os músculos da perna da frente e dá essa impressão aqui, cara, que é simplesmente um amasso, é um varrer, um atropelo total. E isso não é só contra o Ramon, isso era contra qualquer atleta e contra até atletas da categoria Open, porque durante um tempo se disse que essa seria o melhor peitoral de lado do bodybuilding no total, cara, comparando todas as categorias. Das melhores poses do Chris, né? Então, cara, complicado porque até os Opens tem problema pra rivalizar com ele nessa pose aí. Total. Ele é muito bom aqui. O Bom, antes de passar por essa parte, um recadinho pra galera aqui. Rapaziada, se vocês puderem ter avaliações mais impressionantes, vão sair um pouco. A gente já deu uma palhinha aqui em relação ao que o... Mas olha como dá pra perceber ali, só volta um pouquinho, irmão, como o ângulo de flexão do braço dele, aproximar mais o punho da cabeça, tá vendo? Alguns detalhes até um leigo como nós consegue enxergar, né? Que a flexão, além de não estar muito fechada, está mais torta um pouco. Você acredita que o atleta às vezes faz o duplo bíceps de costa com o cotovelo um pouco mais aberto para tentar garantir um pouco mais de largura no palco? Ou é um erro mesmo que ninguém percebe? É que assim, né, irmão? Tipo assim, ó, é como se você estivesse esticando uma peça, assim. Eles têm medo de a hora que eles estão puxando de novo, retrair. Entendi. Muito bem. E aqui a gente tem um abdominais e coxa. O que você diz? Ah, irmão, assim, ó, mais uma coisa, tá? Volta um pouquinho, irmão, na duplo bíceps de frente, tá? Vamos lá. Ó, a galera fala assim, ó,
Tipo, pô, tinha que colocar o abdômen junto, contrair o abdômen. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver se ele não vai perder frame da expressão de dorsais, porque quando você contrai o abdômen, você faz o bracing. O bracing é a expiração forçada, você fecha a costela. E quando você faz o vácuo, não é simplesmente por uma questão estética, galera. O vácuo, ele é a abertura do ângulo externo-costal. Então, toda vez que você vê no atleta esse triângulo aqui, irmão, passe o mouse ali no triângulo do Siban, ali na costela dele, ó, isso. Toda vez que esse ângulo aí tá exatamente assim a 270 graus, você tem maior ativação e aderência do dorsal ali no serrátil. Porque o dorsal... E é por isso, rapaziada, caralho, agora eu me lembrei de uma parada foda. Isso que o Pajé tá falando tem muito sentido e tá ligado também, sabe ao quê? A tuas costelas, cara, o formato. Sabe quando o Wesley tenta puxar um vácuo, que ele fica retão ali na costela? Até isso, a própria anatomia de como você vai puxar o vácuo ali, de como que é o formato da sua costela, pode prejudicar. Porque você percebe que aqui no Sebum é meio arredondado, ó. No Ramon também é meio arredondado, no Wesley não, no Wesley é meio retão, aí o bicho fica quadrado pra caralho. 270 graus, você tem maior ativação e aderência do dorsal ali no serrátil, porque o dorsal ele se origina da 9ª, 12ª costela. Então quando você vê, e aí o pessoal fala assim, ó, tinha que testar outro duplo bíceps. Então é complicado porque se a gente for pegar a line dos 5 primeiros ali do Mr. Olympia, cara, todo mundo tá com o ângulo externo costal aberto. Tipo assim, se a gente for olhar até mesmo a Open, cara, o Derek tá com o ângulo externo costal aberto, né? O Harry Chopin também, e até o Dauda, só que a diferença é que o Dauda ele abre a costela, mas ele não suga o assoalho pélvico por baixo do transverso. Então veja, tipo, o Siban ele tem a capacidade de sugar a parte inferior do abdômen dele ali no assoalho pélvico de forma mecânica, porque existem dois tipos de vácuo. Existe o vácuo que é por sucção, que é quando você chupa o ar só, mas aí você vai ter que respirar e você vai desmanchar o vácuo, e existe o vácuo por ativação mecânica, que é quando você consegue recolher o assoalho pélvico, passa o mouse ali, irmão, na parte inferior do abdômen, do Siban. Isso. Então, quando você recolhe o abdômen através dessa movimentação do transverso, você libera a costela. Então, sempre onde você vê uma costela bem aparente, você vai ver a parte inferior que entrou bem. Então, já o vácuo, por exemplo, do Ramon, do Sansão Dauda, é um vácuo que ele abre a costela, mas ele não tem ativação do assoalho pélvico. Então, assim, é complicado a gente olhando que todos os atletas, olha lá o Mark Fittwater, tá colocando isso também, só que ele faz as duas coisas. Ele faz um bracing, daí daqui a pouco o Big Ramy também fazia isso, daqui a pouco abre a costela. Então é difícil, assim, você olhar e falar assim, cara, vamos tentar postar uma coisa diferente que todo mundo tá fazendo. Entendeu? Muito bem. E agora o abdominais e coxa, então? A diferença é essa aqui, né, cara? O vácuo do Sebum ele é muito potente porque ele consegue controlar essa região e consegue fazer a sucção de tudo, né? Em contrapartida, o Ramon parece um vácuo mais tímido. E geralmente o Sebum ele tem muita capacidade de manter o vácuo justamente pelo controle aqui, ó, do assoalho pélvico, como disse o Pajé. Já o Ramon ele não tem um controle, ele não tem uma endurance tão grande nessa pose, então ele puxa ali aquele vácuo tímido e depois, tem que respirar, acaba soltando, tá ligado? Então essa é uma diferença de controle do vácuo, né, do controle da movimentação do assoalho pélvico aqui, de quando você consegue fazer a sucção disso tudo e também do endurance na pose. Segue mais ou menos o mesmo padrão do que você estava falando aqui em relação ao abdômen, né? Mas eu acho assim que em todos os momentos, até na duplo bíceps ali, a gente tem que se certificar, será que esse dorsal do Ramon é o máximo que de fato ele poderia estar mostrando? Uhum. Ou será que ele já está, porque quando você está com uma rotaçãozinha de ombro aqui, você não consegue mostrar tudo, entendeu? Então, assim, veja, tipo, ó, o que o Siban faz? Veja até pelo posicionamento dele, ele coloca os braços atrás da cabeça e ele faz como se fosse um pullover aqui e faz o dorsal sair bem. Eu acho que a gente poderia aproveitar, ou conseguir fazer isso com o Ramon também. Outra coisa é o seguinte, ó, posicionamento do quadril. A maior parte de atletas brasileiros, eles jogam o quadril para trás para marcar o sartório, o reto femoral, só que com isso você perde arredondamento do adutor. Tá? Então, assim, você veja, tipo, o Siban não dá para perceber porque é um plano bidimensional, mas o Siban não joga o quadril para trás, ele consegue ao mesmo tempo desenhar os adutores e fazer o movimento da anteversão sem perder adutores. Isso é muito claro, cara, você consegue. É muito doido o que o Sebum faz nessa pose, pô. Ele consegue conectar muito bem os adutores, ele consegue manter os dois sartórios extremamente aparentes, ele consegue manter a contração do quadríceps no geral e ainda tem um encaixe perfeito do tronco, pô. O homem simplesmente não tem kryptonita contra ele, pô. Pelo amor de Deus. Consegue ver, por exemplo, quem é muito malandro em fazer isso é o Hunter Labrada. Hunter Labrada vai posar, você vê o adutor dele, fica 2 palmos para baixo, assim. E aí você olha, por exemplo, o Rafa posando, ele joga o quadril para trás. Aí fica reta a perna, perde aqueles adutores. E da mesma forma que você citou em relação ao duplo bíceps de frente, você acredita que o Ramon fazendo uma base de pernas paralela, isso iria favorecer? Ou ele tá bem assim nessa posição? Então, irmão, assim, ó, vamos lá. Tipo,
Quando que você estiliza a pose? Quando você não perde nada de frame nem de separação. Eu acho que essas bases aí não facilitam o Ramon de mostrar o sartório. Eu acredito que o Ramon eu vejo momentos que o Ramon consegue mostrar o sartório nas duas pernas. Então, por exemplo, assim, então quando você consegue mostrar o sartório nas duas pernas, não tem por que você fazer variação diferente de pose. Porque geralmente, por que você coloca uma perna à frente e levanta o calcanhar? Para marcar o sartório. Mas quando você consegue, só que toda vez que você faz isso, você mexe na pose, você perde a outra perna. Então, se você consegue fazer isso sem você perder sartório, é melhor. Sem você, né, digamos, estilizar a perna. Entendi. E detalhe, né? Quando eles falam sobre essa de estilizar a perna, de estilizar a pose, galera, os árbitros, eles têm a habilidade de perceber isso aí. Tipo, o Matt Gregor, que é um cara que vai competir agora no Arnold de Ohio, o Matt Gregor, quando posa de frente, ele tem uma assimetria gritante entre as pernas. O que é que ele fez? Ele girou um pouco o quadril, colocou a perna dele melhor pra frente e a pior pra trás. Ou seja, ele deu uma estilizada na pose que deixou a pose muito bonita, mas os árbitros sabem que pra ele fazer aquilo ali tem alguma coisa errada. E os árbitros percebem nitidamente o desequilíbrio que ele tem entre os lados do corpo. Então essa questão de estilizar a pose é muito pra tentar maquiar aquilo que seria o teu ponto falho. Coisa que o Ramon dificilmente vai precisar. Porque, cara, o Ramon não vai ter grandes pontos falhos, pô. Em especial agora que não se tem o Sebum. E aqui nós temos uma pose clássica favorita que, assim, com todo respeito ao Ramon, mas a pose do Sebum é muito forte, né? Na verdade, depois que ele começou a fazer essa pose aqui, praticamente todos os outros atletas adotam também variações dessa mesma pose. Que tipo de pose clássica favorita você acha que funcionaria melhor para o Ramon, André? Cara, eu colocaria alguma pose assim que fizesse uma alusão mais à época clássica. Cara, de repente a pose da Vitória, né, uma pose do arqueiro, alguma coisa relacionada a isso, ou até mesmo a pose do Arnold, eu acho que ficaria legal assim para ele. Só que também tem aquela coisa assim, ó, a gente pensa às vezes, ó, não vou meter essa pose do lado do Siban, né, agora não é mais o Siban, mas porque eu não vou ganhar na largura dele. E às vezes o que o árbitro queria ver era justamente uma pose igual. Exemplo, o Zancanelli fazendo tríceps lá que o árbitro não gostou. Entende? É verdade. Bom, rapaziada, essa foi uma aula agora de poses. O que a gente pode esperar, então, do Ramon treinando com o Pajé? A vitória vem? Cara, irmão, assim, eu acho que no mínimo a gente tem que, é uma obrigação, a gente vai recuperar, segundo a colocação dele, e a nossa briga com o Mike. Né? Então, por isso que eu digo, tudo que a gente for falar de pose, nós temos que olhar como é que nós estamos com um cara largo e estamos com um cara que tem os ventos musculares arredondados, entendeu? Então, por exemplo, assim, o Ramon vai conseguir brigar com ele a partir do momento que a distância de largura e de arredondamento do Mike não for tão grande ou que a distância de separação, qualidade e estética do Ramon seja maior do que essa distância que o Mike tem em relação a ele. E essa é a nossa premissa básica. Última pergunta. Você acha que o melhor Ramondino vence o melhor Mike? Com certeza absoluta, cara. Com certeza absoluta. Vamos, porra! Acredita! Por exemplo, tipo, o próprio a Classic é uma categoria que ela permite que um cara menor, em virtude da estética, ele esteja presente ali. Mas esse cara já tem que estar no radar anteriormente, tipo o Urs Kalitinski. Tipo, se fosse hoje, o Urs não ia se criar. Mas como ele já estava no radar, ele veio melhorando. Então, se você for olhar, por exemplo, o Urs, os árbitros pediram pro Urs deixar a pose toda dele de frente. Não ficou uma pose estética bonita, nem comparativa. Mas como ele fez o que os árbitros pediram, ele ganhou o pontinho dele. Certo? Tá? Mas assim, ó, irmão, só para finalizar, porque eu sei que tem muita gente que fala isso. Então, veja, nós estamos falando de ajuste de geometria de pose, que seria o encaixe do bonequinho, onde é que vai a perna, onde é que vai... Então, esse é o primeiro ponto, o ajuste do contorno. O segundo ponto é conseguir colocar a melhor contração dentro desse contorno. E a melhor contração a gente vai olhando nos momentos que o Ramon tá posando, nos momentos que ele tá treinando, beleza. Aí depois a gente vai trabalhar o endurance da pose, que é a capacidade de segurar, de manter essa contração, não tremer, não apagar os cortes, né? Então, pode falar, irmão. Então, eu ia falar até isso, que a gente estava vendo a apresentação individual do Ramon aí, né, demais, e dá para ver que ele encaixa uma pose e rapidamente ele muda para outra, rapidamente ele muda para outra. Isso, então, né? Então acontece, tipo, quando a gente fala em transição, é um elemento de transição. Tinha coisas aí que, por exemplo, nunca poderia desligar, entendeu? Por exemplo, assim, você olha o Chris Banter, ele chega, cara, ele se abaixa para fazer o peitoral melhorar no chão, o glúteo tá fibrado. Ele levanta e gira, é a mesma fibra do glúteo que tá ali, tá? Então essa constância. Então eu sei que a gente precisa isso também com o Ramon. Conseguir colocar mais contração sem tremedeira, por exemplo, ele não olhar para os próprios músculos, ele fitar o horizonte, assim, não se preocupar com os outros atletas, ele ter essa segurança, tudo isso vai acontecendo. E lógico, né, irmão, tentar, esses são os ajustes técnicos pontuais, mas tem também essa questão da mente dele curtir mais o palco, dele não ter aquela questão que parece que ele quer se livrar rápido, não que seja isso, mas que ele quer fazer já para, não, usar todo o tempo que ele pode usar na coreografia, colocar todas as poses possíveis, assim, dentro da coreografia, né? Sim, sim.
Muito bem, meus amigos. Esse foi André Pagé, o novo coach de poses do Ramon. Finalmente o Ramon vai treinar pose. Cara, sensacional, velho. Sensacional. O Pagé deu uma aula absurda, cara. Olha a quantidade de conteúdo que o Pagé tem pra passar pra gente, rapaziada. Tô muito animado, cara. 2025 vai ser o ano, cara. Vai ser o ano. A profissionalização, não, digamos assim, o quão profissional tá se tornando esse ano na carreira do Ramon me deixa muito entusiasmado com o que pode acontecer. O Pacho chegando como novo manager do Ramon, controlando tudo, escolhendo aquilo, vendo as melhores opções. O Ramon e o Pacho se acertando em buscar o Pagé, que vai somar demais, desde os aspectos técnicos da pose até os aspectos psicológicos de como enfrentar o palco, como esquecer os adversários e como pensar só nele. Cara, demais. Tô feliz e espero que esse vídeo arranque de você aquela esperancinha que tá guardada no fundo do peito, que reacenda a chama para acreditar que o nosso Ramon Dinossauro pode trazer o título pro Brasil, porque eu volto a dizer, cara, ele é o nosso atleta mais próximo do título. Se a gente não acreditar nele, a gente vai acreditar em quem, velho? Então bora simbora, vamos pra cima, dar essa força aí pro Ramon, pro Pagé, pro Pacho. E não esqueçam de usar o cupom IK lá na Metamorfose Brasil, que aqui, ó, vocês têm diversas promoções pra você, pra sua mulher, pra sua esposa, pra sua namorada, várias opções, inclusive essa promoção especial de 3 camisas dessa aqui, ó, pra te deixar com os peitão igual eu, por R$109,90 e 10% de desconto usando o cupom IK e pagando no Pix. Fechou, rapaziada? Então é isso aí que eu queria trazer pro vídeo de agora. Valeu, tamo junto demais. Um salve pro Mestre Ostre e pros meninos da Brasil Bodybuilding News. Aquele abraço, se cuidem, bom domingão e tchau!